Chegou aí o senador. Olá, boa noite. Salve, senador. Obrigado aí pela... Boa noite, senador. Muito obrigado. Desculpas aí pelo pequeno atraso, a correria foi grande. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu já vou entrar provocando o senhor. O ministro Fux fez um depoimento, um discurso hoje dizendo não vão fechar o Supremo. Mas a Praça dos Três Poderes está cercada. O Senado não funcionou hoje porque o presidente estava com medo de que invadissem o Senado. Aqui na esplanada onde eu estou, os caminhões estão lá ocupando tudo e ninguém foi capaz de tirá-los. Já não estão fechando as instituições aqui? Marcelo, boa noite. Não, acredito que não estamos fechando as instituições, mas é muito claro que as instituições brasileiras, mais claramente os representantes que ocupam essas instituições, muitas vezes não estão à altura dos desafios. Essa situação em Brasília, e eu falei sobre isso textualmente em mais de uma oportunidade com o presidente Rodrigo Pacheco, ela pode ser resolvida com policiamento de contenção de distúrbios de uma forma muito simples. Os caminhões estão aí porque ninguém mandou tirar. Se você determinar a retirada, eles vão retirar, sem problema nenhum. No dia 7, ele viu muito claramente. Bastou colocar o policiamento de choque, 2 jatos de spray de pimenta, acho que talvez 1 ou 2 bombas de efeito moral, e acabou. Ninguém quebrou nada, ninguém atirou em ninguém, não teve nada. Quando você fragiliza o aparato de segurança, aí sim você pode ter algum tipo de oportunista. Mas por que fragilizam? Por que fragilizam? Para não atingir o bolsonarismo, os bolsonaristas? Talvez falte um pedaço de preparo mesmo, né? O governador do Distrito Federal, Ibanez, é particularmente um cidadão de baixíssima capacidade administrativa, né? Quem está no DF sabe disso, quem está no Distrito Federal sabe disso. É um governador que tem uma gestão pífia. Né? E alguns deles, você tem razão, imagina que precisa fazer reverências a franjas do bolsonarismo. Eu acho que ele tem que respeitar qualquer manifestação, desde que ela seja ordeira e desde que ela seja democrática. Quando você passa desses limites, não, aí você tem o uso da força. Né? Não é desejável, mas é o que a lei exige. Senador, a gente sempre que tem uma explosão do Bolsonaro, tem aquela ideia, não, vamos tentar fazer um pacto, fazer pacificação. Tem saída ainda? Manter o Bolsonaro no cargo não é um risco, a cada dia, um risco que se amplia para a democracia? Não, eu sou um defensor do impeachment de Bolsonaro. Não por questão de arroubos ou de falas exageradas, mas porque ele comete crimes em sequência. Sim, ele comete flagrantemente crime de responsabilidade. E aí a lei é simples, a lei é objetiva. Eu não posso dizer, esse daqui é um adversário ideológico, pode fazer impeachment. Aquele outro, não, é meu parceiro ideológico, aí é golpe. Eu não posso fazer isso. É até irônico a gente escutar hoje gente que estava no Fora Dilma e ouvia o outro lado dizendo que era golpe, repetindo o mesmo discurso. Mas eu não estou comparando os dois casos, evidentemente. Mas quando eu falo em aumentar o tom, é que o aumento do tom num comício para milhares de pessoas significa uma ameaça direta à democracia. Não estou contra ele, os princípios políticos dele, mas contra a ameaça direta à democracia representada pelas declarações dele. Sem dúvida. Quando você diz que vai descumprir ordens judiciais, você está infringindo o inciso 7º do artigo 4º, se não estiver enganado, da Lei 1079, que é a lei que estabelece quais são os crimes de responsabilidade de um presidente da República. É muito claro. Bolsonaro atenta contra a separação de poderes, independência do judiciário. Ele atenta contra a estabilidade do pacto federativo na medida em que ele ataca constantemente governadores e prefeitos. Então, é um cidadão que mostra uma incompatibilidade com a convivência democrática. E o caminho constitucional é o impeachment. Claro que tem exigências políticas que hoje estão subordinadas a questões, vamos chamar assim, mundanas, né, na Câmara dos Deputados, mas eu acho que os fatos vão ultrapassar. Mesmo o mais fisiológico dos ocupantes do Centrão sabe que a repercussão no voto depois vai ser duríssima. Ninguém vai tolerar os covardes dessa quadra histórica. Essa questão de um presidente de Câmara ter o poder de brecar qualquer ação de impeachment aí é democrático, senador? Os regimentos das casas... veja, Nassif, eu nunca fui político, né? Então entro nesse mundo, 2018 como candidato, 2019 como parlamentar, como senador.
Os regimentos das casas são imperiais. O poder dos presidentes, do Senado e da Câmara é imperial. E existem várias tentativas de modificar isso, várias propostas de mudança de regimento, mas elas não avançam, porque existe sempre essa tentação autoritária, onde você tem um cara que concentra isso tudo. Então, o poder de pauta é um poder gigantesco. E o poder de pauta, no caso do impeachment, ele é crucial para a democracia, porque ainda que você duvide de um pedido de impeachment ou outro, mas nós temos mais de 130 pedidos de impeachment. A imensa maioria deles é fartamente documentada. Teremos em breve outro, baseado no produto final da CPI da Covid. E não dá para Arthur Lira, que hoje é o senhor do orçamento secreto, simplesmente sentar em cima. A gente vai ter que criar mecanismos para fazer esse processo legislativo andar. Não tenho como dizer hoje quais serão esses mecanismos, mas o primeiro deles, sem dúvida, é a pressão popular. Essa decisão não deveria ser do colégio de líderes e não de um único nome? Existem propostas que levam para o colégio de líderes, outras que levam para a mesa diretora. O importante é que você tenha pelo menos um colegiado discutindo, mesmo um colegiado reduzido, mas que tenha um colegiado. Pela letra da Constituição, não seria um problema, porque, na verdade, essa primeira obrigação seria uma obrigação formal. Então, você recebe o documento, o pedido de impeachment, faz uma análise formal, estão presentes os requisitos, você vai designar uma comissão especial para fazer a apuração daquilo. Mas o Brasil subverte essas coisas. E o que seria um ato meramente formal, de dar andamento a um processo, passa a ser um grande instrumento de poder. Instrumento de poder que no Brasil normalmente significa uma possibilidade de extorquir maiores recursos do orçamento. Esses são os fatos. Eu não sou de meias palavras, não. A verdade é que acaba servindo como um grande poder para que você possa concentrar mais acesso a cargos e recursos públicos. Senador, essa questão do orçamento secreto aí, eu acho que explica muitas posições dúbias aí de senadores a favor do Bolsonaro. Viu uma manifestação do Collor a favor do Bolsonaro, o Aécio, tudo. Não é hora do Supremo abrir essas contas, porque isso aí é o maior suborno da história do país, pela quantia envolvida aí e pela falta de transparência e de controle popular, de controle da opinião pública. Né? Alguém já tentou abrir essas contas? Eu apresentei, juntamente com Cidadania, uma ação no STF, está na relatoria da ministra Rosa Weber. Ela já pediu e já recebeu informações do Congresso e do próprio Executivo, através da Casa Civil, que a gente questiona isso. Você não pode ter uma parte do orçamento cujos critérios de destinação de recursos e os autores desses pedidos são escamoteados. Então, hoje você tem muita gente que é oposicionista nas suas redes sociais, na sua base, mas em Brasília, porque tem acesso a vantagens, se coloca ao lado do governo, ou se omite. Então, você tira a possibilidade do eleitor fiscalizar e entender, olha, por que será que o dinheiro está faltando aqui onde é tão importante e está sobrando numa outra coisa? São os efeitos nefastos do orçamento secreto. Todos os especialistas que falaram sobre o tema criticam. O maior retrocesso que a gente teve nas últimas 2 ou 3 décadas em termos de orçamento. E a gente está na mão, enfim, a gente não consegue corrigir pelo processo legislativo, está na mão do Supremo. Para quem tem uma deliberação, a gente vem pedindo muito a celeridade nisso, porque tem consequência direta na falta de recursos em coisa importante e também na cooptação política de votos no parlamento. O senhor não acha que esse estado de coisa que nós chegamos se deve muito também pela omissão do Supremo durante muito tempo? Eu acho que as instituições, em geral, no Brasil, vêm falhando muito. Né? A má qualidade dos representantes é a grande causa da falta de credibilidade das instituições. Então, toda vez que se tenta colocar o Bolsonaro como a única ameaça à democracia brasileira, eu sempre procuro ter a oportunidade de fazer o seguinte comentário. Sim, Bolsonaro é uma grande ameaça à democracia. Mas tão grave quanto isso é você ter péssimos representantes no parlamento, no judiciário, no executivo e também no Ministério Público. Gente que não cumpre seu papel por falta de qualificação intelectual ou moral. Isso vai destruindo, vai corroendo a credibilidade do sistema. Porque eu preciso, para uma democracia ser efetiva, funcional, eu preciso que a sociedade acredite nos seus representantes, que acredite na sua justiça. Se a gente vai destruindo essa crença, a gente tem aquela receita para matar a democracia. Não mais com tanques, mas com essa corrosão interna institucional.
Acho que o Brasil precisa de uma reflexão muito grande, os brasileiros precisam de uma reflexão muito grande, e a gente tem que sair daquela crença dos salvadores da pátria. Ninguém vai conseguir ser salvador da pátria, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum, mas mais ainda no Brasil. Os desafios são gigantes. Eu preciso de cada vez mais gente com qualificação e independência. Ideologicamente, tanto faz, se é de esquerda ou se é de direita. Então, se é qualificado e se é honesto, a gente consegue trabalhar. Mas, senador, um ponto central é a estruturação dos partidos aí para poder ser o canal aí para essa seleção e para os pactos futuros aí. Essa pulverização de partidos, essa multiplicação de partidos para todos os lados, não acaba comprometendo muito a governabilidade, deixando sucessivos governos nas mãos aí dos centrões da vida? Prejudica muito, não justifica, né, e nem torna perdoável essa adesão aos esquemas do centrão. Você, mesmo com a fragmentação, com muita dificuldade, você consegue governar sem precisar fazer concessões à corrupção, ao fisiologismo. Mas a reforma partidária eleitoral aprovada em 2017, ela induz, possivelmente, a uma concentração de partidos. A gente tem hoje uma resistência muito grande. A gente chegou até a Câmara dos Deputados aprovando uma tentativa de retrocesso para a volta das coligações, para a volta de mecanismos que criaram justamente essa pulverização. Provavelmente não vai ter sucesso no Senado. Nada é garantido, mas muito provavelmente o Senado vai ter a manutenção das regras atuais. Uma vez mantidas essas regras, a gente tem uma expectativa de que os partidos relevantes sejam reduzidos a não muito mais do que 6 ou 8 partidos. Isso vai favorecer a identificação das pessoas, a clareza das pautas e também a governabilidade. Mas eu insisto, a fragmentação não justifica a corrupção que se tornou uma marca na negociação com o parlamento. O senador, os partidos, aí, a questão da democracia interna dos partidos, hoje eles estão... Não teriam que ser feitas mudanças para impedir a estratificação do poder nas mãos de cúpulas partidárias? Sim, eu sou autor, junto com outros colegas, de propostas de reforma política partidária. O problema é você convencer os vencedores de um sistema a mudar esse sistema. É muito difícil, né? É muito difícil você conseguir esse convencimento. É necessário você ter uma força política, um engajamento da sociedade, que normalmente isso é compatível com períodos iniciais de governos. Então, digamos que toda a energia que foi gerada em 2018, a eleição de Bolsonaro, se ela tivesse sido canalizada para reformar e melhorar as instituições, provavelmente teriam sido aprovadas essas mudanças. Todo governo, no seu começo, tem uma energia, tem uma força maior. Mas o que se viu foi o contrário. Se viu uma ocupação muito rápida pelos mesmos quadros do Centrão que estiveram em todos os outros governos desde o Sarney. Os líderes, uma coisa muito simbólica, né? Os líderes de governo são os mesmos. Você muda ideologicamente de água para o vinho, mas os líderes são os mesmos, as práticas nessa negociação executivo-legislativo são as mesmas, e isso vai estagnando o Brasil. É uma mudança urgente, Nassif, mas eu não consigo ver, neste momento, cenário para aprovação. Sim. Senador, qual é a sua avaliação dessa capacidade de mobilização demonstrada aí pelo Bolsonaro no último dia 7? Bom, primeiro, o Bolsonaro efetivamente representa uma parcela significativa da população. O pensamento do Bolsonaro, o jeito do Bolsonaro, representa mesmo uma fração dos brasileiros. Mas ele tem uma soma, ele tem um acréscimo aí muito grande de um grupo de brasileiros muito maior do que esse que eu primeiramente referi, que rejeita uma volta do PT. Se criou uma demonização completa, e você tem esses dois grupos que juntos representam realmente muita gente no Brasil. É significativamente o que colocou Bolsonaro no poder. Você tem hoje um descolamento de uma fatia disso, as pessoas claramente começam a entender que a incompetência do Bolsonaro, o primarismo dele é tão grave que o Brasil tem hoje retrocessos em vários setores que ainda vai levar muito tempo para rearrumar. Mas esse antipetismo, vamos chamar assim, ainda é uma coisa muito forte na sociedade. E Bolsonaro tem uma habilidade muito grande em fazer com que as pessoas sejam mobilizadas por medos, preconceitos, ressentimentos. Ele é um líder populista de direita com essas características. Muito bom comunicador, um simplório, sob o ponto de vista de algumas expressões, mas que consegue fazer essa mensagem chegar e adiantar. Acho que tivemos agora, no 7 de setembro, grandes manifestações.
mas muito distantes daquilo que o governo Bolsonaro projetava, tanto do ponto de vista de número de participantes, como também de violência, né? Você não teve as polícias, como se falava muito. Eu acho que eu tive até uma oportunidade de conversa contigo mesmo. A gente não vai ter mobilizações de polícias, a gente vai ter talvez de policiais, mas alguns pequenos grupos, nunca a instituição. As instituições são bem estáveis nesse sentido de hierarquia, disciplina, né? Você tem algumas polícias mais institucionalizadas que outras, os estados variam bastante, mas nenhuma delas tem característica de fazer um motim, por exemplo, em defesa do governo Bolsonaro. Não vejo sinalização nesse sentido. Pelo contrário, acho que o 7 de setembro mostrou muito claramente que as forças, sejam as forças armadas, sejam as forças policiais, vão ficar do lado da justiça e da Constituição. E isso isola mais ainda o Bolsonaro. Mas precisava, no caso do Distrito Federal, a força policial impedir aquela ocupação que foi feita no Esplanada. O que parece, o Ibanez liberou geral. Inclusive, ele foi para o Piauí visitar a família, deixou tudo aqui entregue. Então, daí a minha dúvida é o seguinte: surgiu a informação de que o Bolsonaro pretendia soltar uma medida aí para impedir a Polícia Federal de obedecer ao Supremo. Qual é o risco que se tem em relação à Polícia Rodoviária Federal ou à Polícia Federal? Ou elas são, que é justamente sua área de atuação, ou elas são suficientemente profissionalizadas para não embarcar nessas aventuras? Não, você sempre vai ter algum carreirista que tenta agradar mais o governo de plantão, mas as instituições em si não, é muito difícil, né? São coisas pontuais. O que me parece muito claro é que qualquer ato dessa natureza do presidente Bolsonaro vai representar um flagrante de crime de responsabilidade. Isso vai gerar, mesmo com Arthur Lira, vai gerar o afastamento dele. Mas já não são muitos os flagrantes, senador? São, Marcelo, mas assim, os fatos vão numa crescente, né? Eu acho que nenhuma situação dessa gravidade política se faz em um dia. É um somatório. E esse somatório tem, além dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, o quadro de gravíssima crise econômica e social. Isso vai se somando. As pessoas não são loucas. O Brasil não é um país de loucos, de alienados, que acham que a gasolina a R$7 e milhões de brasileiros passando fome é normal. A maioria dos brasileiros não acha isso normal e quer soluções. Todas as pesquisas mostram isso e a vida real mostra isso. Quem caminha na rua, quem faz no supermercado, está vendo. As pessoas tendo dificuldade, mesmo a classe média, tendo dificuldades de manter um padrão de consumo de itens como carne. Senador, então, isso vai pressionando, vai pressionando mesmo um cara como Arthur Lira. Bom, a CPI a gente tem visto aí, a cada sessão, levantando peças aí, montando um baita de um quebra-cabeça aí. No resultado final, juntando todas as peças, qual que é a versão definitiva aí do que foi aprontado no Ministério da Saúde? Não, seguramente nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 versões de relatório, né? Tem um relatório que está sendo produzido pelo Renan Calheiros, que é o relator, tem um relatório sendo produzido lá pela base do governo, e deve acontecer também um terceiro documento tentando deixar claro uma visão sobre aquilo que foi provado ali, né? Foi trazido como documentos. Qual é a minha visão sobre isso? E eu posso empenhar nela o histórico de investigador e de profissional de segurança. Nós tivemos seguramente o cometimento de crime comum contra a saúde, praticado por gestores brasileiros, partindo de Jair Bolsonaro e descendo na cadeia de comando, na medida em que eles se recusaram a fazer a compra de vacinas na velocidade possível e necessária e se recusaram a fazer uma campanha de esclarecimento da população. Essas são as 2 variáveis principais para se combater uma pandemia: vacinas, na maior quantidade e na maior brevidade, e uma grande campanha de esclarecimento para que as pessoas possam se proteger. Bolsonaro fez o contrário. Ele retardou as compras de vacinas de fornecedores sérios e reconhecidos mundialmente. Ele retardou, dificultou ou fez campanha contra o esclarecimento dos brasileiros, falando contra o isolamento, contra as máscaras, contra as vacinas. Ele continua fazendo isso até hoje e dando espaço, através de seus assessores próximos, a fornecedores de vacina que não eram confiáveis e que se provaram na CPI fraudulentos. Muito claramente. Então, só aí você tem crimes de uma gravidade imensa.
né? Mas com a sua experiência policial e investigativa, pode-se falar em corrupção do Bolsonaro ou ainda não chega a esse ponto? Não, dele diretamente a gente não tem nenhum elemento que aponte. Seria um equívoco técnico. De outros haverá? De outros, sim. Existe uma fala que é reincidente dos nossos colegas senadores governistas, que dizem que não aconteceu pagamento em determinados contratos. Corrupção é um crime que se configura no pedido da propina, não no pagamento da propina. Então, existe muito claramente ali contratos que foram simulados, situações onde teve valor de dose aumentada, tudo isso alicerçado no trabalho de lobistas que trabalham naquele subterrâneo de Brasília e que usavam o acesso que tinham, em alguns casos, diretamente à família Bolsonaro, para ter um melhor atendimento e uma celeridade de tramitação dos seus pleitos junto ao Ministério da Saúde, em alguns casos, ultrapassando ou ignorando obstáculos legais apontados pela equipe técnica, né? Então, a CGU é um exemplo dessa confusão. Então, o corpo técnico da CGU diz, olha, o contrato tal tem esse problema, e isso pode causar um prejuízo e tem que ser investigado. O ministro-chefe da CGU chama a coletiva para dizer, não, está tudo bem aqui, ele não encontrou nada demais, apenas pequenas irregularidades e deixa para lá, que está tudo certo. O Onyx Lorenzoni chama a coletiva para mostrar documento falso, gritando, dizendo que aquilo ali provava que era um governo de gente honesta. Então, assim, a gente tem muitos equívocos, né, por parte do governo, e alguns deles configuram seguramente crime. Né? Crime contra a saúde pública agravado pelo resultado morte. Se o Brasil tivesse feito seu dever de casa na média mundial, eu não estou pedindo um gestor espetacular, não, o melhor gestor do mundo. Eu estou pedindo a média mundial. Se o Brasil se portasse de acordo com a média mundial, nós teríamos centenas de milhares de mortes a menos. Brasileiros salvos. Milhões que não teriam sido contaminados. Então, eu não consigo encontrar nada mais grave que isso. Eu vejo que a sociedade brasileira hoje se acostuma muito a achar que a corrupção é um crime mais grave. E a corrupção é um crime gravíssimo, ninguém está discutindo isso. Mas nada vai ser mais grave do que um crime contra a vida. Ainda mais a vida de milhares de brasileiros. Então, o caso do Roberto Dias, que teve um boleto pago pelo aquele motoboy, bem na época em que ele autorizou o aumento do contrato da VTC Log, não caracteriza a corrupção aí? Corrupção do Roberto, muito provavelmente. Você tem que fazer um pouco mais de trabalho de campo para ter essa prova, né? A gente está falando de direito penal. Então, a prova tem que ser muito robusta no direito penal. Não pode ser apenas uma prova indiciária ou uma convicção. Tem que ser uma coisa bem sólida. No caso do Roberto Dias, muito provavelmente tem ali o cometimento de corrupção. E você precisa agora de mais algumas etapas de investigação para finalizar isso. O que eu venho ressaltando lá para alertando meus colegas senadores e, dentro do possível, a sociedade através da imprensa, é que a CPI não tem as ferramentas totais de uma investigação. Eu não posso fazer uma interceptação telefônica, eu não posso negociar uma delação, eu não posso fazer uma ação de campo, por exemplo, de vigilância e acompanhamento desses prováveis corruptos e corruptores. Então, tem muitas limitações ali. Mesmo com as limitações, a gente está conseguindo mostrar alguns fatos concretos. Olha, não se justifica. O cidadão que é líder do governo e que tem uma movimentação milionária a descoberto, que não consegue explicar o seu patrimônio. Vários outros nessa mesma situação, entre empresários e lobistas. E isso chega na família presidencial no momento em que a gente tem a conexão entre alguns lobistas e a ex-esposa e o seu filho mais novo, o Jair Renan, onde existe um pedido de acesso a determinadas coisas no governo, e esse pedido tem retornos e tem respostas por parte da senhora Ana Cristina, se não estiver enganado o nome dela, Ana Cristina Vale, e no mesmo momento, simultaneamente, eles passam a morar numa mansão de 3,2 milhões de reais no Lago, em Brasília, quando ela tem um salário líquido de 6 mil reais. Então... Senador, nesse levantamento de vocês, tem algumas coisas que são chocantes, né? O fato de uma empresa que nem a Precisa, desde 2016, quando entra o governo Temer, entra o Ricardo Barros, ter conseguido se manter dando golpe em todos os lugares que passou, Petrobras. Onde que estava a falha aí
Quem vai responder por essa omissão aí na fiscalização da Precisa? A gente vai ter uma série de pessoas que serão responsabilizadas, eu não tenho dúvida. Quando você pega o contrato, por exemplo, da compra da Covaxin, a senhora lá que fazia o papel de fiscal do contrato, ela autoriza a continuidade do contrato, mesmo com uma série de inconformidades apontadas pela área técnica. Quando ela é ouvida pela CPI, ela diz com toda tranquilidade que não está havendo nada demais, não teve problema. 1 ou 2 semanas depois, quando cai a ficha, ela aplica uma multa de 16 milhões de reais no contrato, por descumprimento de cláusulas. Isso foi se repetindo ao longo da CPI, como um dominó. A gente encontrava uma peça e outras caíam mais adiante. O contrato foi cancelado, os contratos da Precisa estão cancelados. Perdeu o som. Está sem som. Vou ver se... Senador, o senhor está sem som. Agora, voltou aí. Está sem som, o senhor tem que ligar o microfone. Ligar o microfone. Voltou. Agora voltou. O senhor estava falando dos contratos da Precisa. Bom, senador, o senhor demorou a vir aqui no programa. São muitos assuntos. Agora tem a sua iniciativa contra essa medida provisória do Bolsonaro querendo liberar geral na internet as fake news. Como é que é isso? O senhor entrou no Supremo, isso? Agora, o senhor acredita que o Rodrigo vai devolver essa medida provisória? Foi anunciado hoje em alguns canais a devolução. Seria a medida correta. Seria a medida correta por 2 motivos básicos. O primeiro deles não cabe medida provisória para esse tipo de situação. Não estão preenchidos os requisitos de uma medida provisória e ela versa sobre matérias que ostensivamente a Constituição proíbe que sejam tratadas em medida provisória, como é o caso do direito processual. Direitos políticos, por exemplo. Não pode ter isso em medida provisória. O Rodrigo Pacheco é um político extremamente prudente, né? Ele tem aquele jeitão extremamente contido. Mas a gente espera, ele tem uma excelente formação jurídica, a gente espera que ele faça o que a lei exige. Não tem os requisitos e o processo legislativo ordinário está em andamento. O parlamento está discutindo uma legislação nesse sentido. Porque é muito importante que você tenha mecanismos para que o cidadão não passe a ser uma mera moeda na mão das grandes corporações digitais. Você tem que ter alguma regulamentação disso. Mas tem que ter muito cuidado com relação a não criar um Ministério da Verdade e, principalmente, não permitir ou não facilitar que as pessoas façam ataques à democracia, à verdade, desinformem, e você tem um longo processo até que você consiga tirar isso do ar. Porque daí o efeito já vai estar atingido. Eu vou criar uma conta falsa, eu vou falar uma loucura contra o Nassif, por exemplo, isso vai ser impulsionado por robôs para milhões de brasileiros, e 30 dias depois, quando chegar uma ordem da justiça, não adianta mais nada, porque o dano já foi causado. Imagina isso perto de uma eleição. Na véspera da eleição, eu faço uma onda de fake news, tem a eleição, os votos, e um mês depois vamos saber que tinha fake news contra o candidato A ou contra o candidato B. Então, mas isso não foi o que aconteceu? Isso não foi o que aconteceu em 2018, inclusive contra o Haddad, que usou-se fake news e estão esses inquéritos lá no TSE rolando, e não se resolve nada? Não era um motivo para caçar a chapa isso já? Existem fortes indicativos de uso, primeiro de financiamento ilegal, né, porque você tem trabalho de campanha pago com Caixa 2, e o uso das ferramentas de desinformação. Não é uma coisa inventada pelo Bolsonaro, é uma coisa que já é um fenômeno global. Aqui no Brasil já acontecia em outras eleições, acho que todo mundo lembra dos ataques que a Marina Silva sofreu, duríssimos e que tiveram impacto severo na sua candidatura. Se não estiver enganado, 2014 ainda, né, você tinha esse tipo de coisa já acontecendo. Mas hoje as ferramentas, a tecnologia e a estratégia de pessoas que efetivamente conhecem os algoritmos e como funciona a máquina das corporações digitais, de redes sociais, enfim, faz com que o impacto seja muito grande. E você vê isso hoje na radicalização brasileira. Nós não somos um país radicalizado por natureza. Mas hoje a radicalização chegou a patamares assim assustadores. Sim. E isso é fruto de um trabalho intencional, financiado
e muito bem produzido, do ponto de vista psicológico, de comunicação, de publicidade. É preciso encontrar mecanismo para travar isso. Mas nunca vai ser correto você escolher um mecanismo que transforme o governo federal no dono da verdade, porque a MP faz isso. A MP cria uma autoridade administrativa subordinada à presidência que vai dizer o que pode e o que não pode. Aí você imagina o Bolsonaro, de juiz, dizendo o que pode e o que não pode postar. Então, cloroquina pode, vacina não pode. Máscara não pode e maluco aglomerando pode. Então, a gente tem que combater essa MP. Tem o nosso leitor aqui, o Gilmar, pergunta o seguinte: qual é a sua posição em relação aos suplentes? Se não é hora de terminar com os suplentes, e quem que é o seu suplente também? Meu primeiro suplente é o Fernando. O Fernando é um jovem que me acompanhava na rede, é um militante aqui no Estado. Ele é engenheiro agrônomo, enfim, a formação dele é na área técnica agrícola e faz um trabalho aqui de base. E o segundo suplente é um major da ativa da Polícia Militar, o Domário, que é uma liderança aqui associativa. O suplente é um problema brasileiro, né? O suplente normalmente é um financiador de campanha, né? A gente sabe, historicamente é isso. No seu caso foi? No seu caso não foi? Nenhum dos dois tinha renda para fazer doação e a campanha em si foi muito barata. Minha campanha custou R$77 mil. Foi uma campanha feita totalmente à base de voluntários. E, claro, meu estado favorece, é o menor estado da federação. Eu acho que a gente tem que encontrar saídas para o suplente, né? No mínimo, para que seja mais claro que as pessoas estão votando um substituto eventual. Criar a regra da substituição ser feita pelo mais votado, terceiro mais votado, no caso da disputa de 2 vagas, me parece uma coisa meio complicada, porque você pode transformar em representante do Estado uma pessoa que tem uma votação muito pequena. Acho que a modernização do processo eleitoral, que no mundo todo deixa mais baratas as campanhas, né? No Brasil não, deixa mais cara, mas enfim, a gente tem uma expectativa do nosso país pegar o rumo certo uma vez na vida. É possível que eu chegue a um patamar onde eu possa ter eleições suplementares com um custo muito baixo. E sempre vai ser o melhor caminho ter o povo escolhendo quem vai ser o senador do seu estado. É muito melhor do que eu ter um suplente que ninguém sabe quem é ou alguém que vai entrar com uma votação muito baixa. Tem algumas propostas em andamento no parlamento, mas acho que nenhuma delas responde 100% a essa situação. Nassif, eu estou recebendo os puxões de orelha aqui do Ricardo Miranda, nosso amigo, assessor do senador, que está dizendo que o senador precisa sair, que tem outro compromisso. Tá, joia. Eu só quero marcar com o senador o seguinte: eu sei que sou um homem muito cioso do dinheiro público, mas eu proponho de eu ir visitar o senhor no seu gabinete. Eu só vou gastar o cafezinho. Não vou gastar mais nada do que isso para a gente continuar essa conversa aqui pessoalmente aqui no Senado. Ok, senador? Está garantido. Agradecendo muito. Estão à disposição. Agradecendo senador, muito a sua presença. Obrigado aí por sua participação aí e parabéns pelo desempenho aí na CPI. Viu? Eu que agradeço pelo espaço, parabéns pelo trabalho de bom jornalismo. A gente precisa muito disso para que as pessoas possam separar o que é informação falsa, que está inundando as nossas caixas, e o que é jornalismo de verdade, com um bom trabalho investigativo. Vocês fazem isso há muitos anos. Parabéns aí, obrigado, um abraço para vocês. Está aberto para o senhor voltar aqui quando quiser, sem eu ter que perturbar muito o Ricardo Miranda, tá bom? Sim, senhor. Um abraço. Muito obrigado, senador. Até mais.